Capítulo 2, Parte 3. Senhor, não te importas? Começou em uma primavera, quando os açafrões abriam seu caminho com força através da dura crosta do solo e os brotos esticados de árvores se desenvolviam lentamente em direção ao sol. Ao meu redor, o mundo estava despertando, mas o calor da nova estação nunca atingiu a minha alma. Embora eu ainda amasse a Deus, ele parecia distante e preocupado com outra pessoa e não comigo. Suponho que esta foi a minha primeira crise espiritual de verdade. Criada em um lar cristão, aceitei Jesus impulsivamente aos 4 anos de idade. Amava a Deus de forma totalmente pueril e sabia que Ele me amava, embora às vezes eu me perguntasse por quê. Vagarosamente, ao longo dos anos, em primeiro lugar, por causa de minha falta de conhecimento, pequenos fios de incerteza foram tecidos em minha alma, e de forma gradual, se entrelaçaram sozinhos, formando um escuro véu. Naquela primavera, depois de 15 anos de ministério integral, comecei a lutar contra a dúvida, especialmente na área da oração. Deus não parece responder minhas orações como deveria. Pedi e dar-se-vos-á, prometeu ele, mas eu sentia como se houvesse alguém nos portões de pérolas marcando em minhas orações: devolver ao remetente. Minha amiga não foi curada de câncer terminal, e minha mãe continuava em sua luta depois da cirurgia do coração. Até mesmo os pedidos mais simples não eram atendidos. Meu furgão, por exemplo, ainda fazia um som estridente, insensível a todos os esforços dos mecânicos e seus trabalhos de lubrificação. E o aquecedor não funcionava direito. Outras pequenas coisas continuavam dando errado. Nada de grande importância, mas o suficiente para me manter preocupado e, claro, distraído. O furgão provou ser o teste final. O inverno voltou a Montana e fui ver minha mãe, que estava batalhando com a depressão. Havia passado 1 ano desde a cirurgia e, apesar da dieta vegetariana, seu nível de colesterol estava alto. O remédio causou terríveis alterações de humor e dores no peito. Ela estava disposta a desistir. Preferiria estar com o Senhor, disse ela. Se a qualidade de minha vida for reduzida, não faz sentido viver. Choramos e oramos juntas. Eu queria ser compreensiva e incentivadora, mas me sentia muito frustrada. Minha mãe estava disposta a acabar com tudo, porque ficou sem fôlego após recolher ervas daninhas e limpar a casa. Mãe, não são suas ações que a fazem ser quem é, disse-lhe com lágrimas. Nunca foi assim. Eu a amo como você é. Preciso de você. Por favor, não desista. Na noite seguinte, ela parecia tão pequena e tão frágil enquanto se apoiava em meu furgão para me abraçar. Eu tinha vindo para encorajar, ajudar e consertar, de alguma forma, o curto-circuito emocional que transformou minha mãe, que antes era positiva, em uma pessoa negativa e sem esperança. Mas a curta visita havia terminado dividida em um impasse. Você conseguiu subir o vidro da janela? Perguntou. Um dia antes, ela havia abaixado o vidro elétrico do furgão e assim ele ficou, repelindo todos os nossos esforços criativos para fechá-lo. Não, mas ficarei bem. Dei-lhe o último abraço, olhando para os céus. A neve tinha começado a cair e as nuvens estavam escuras com ares de tempestade. Um mecânico do posto de gasolina não conseguiu ajudar. Então, coloquei uma toalha na porta do carro e fui embora da cidade indignada. Indignada com o vidro da janela que não saía do lugar, indignada com minha mãe que parecia estar desistindo, mas acima de tudo, indignada com Deus, que parecia não prestar nenhuma atenção em mim. Tudo bem, Deus, orei.
O Senhor disse que nada tenho porque nada peço. Então aí vai. Por favor, Senhor, faça o vidro subir. Já tentei de tudo. O Senhor é o único que pode me ajudar. Juntei uma soma razoável de fé e pressionei o botão no braço da porta. Nada. O vento açoitava pela janela, arrancando a toalha do seu lugar no momento em que eu entrava na rodovia. A neve gélida rodopiava ao redor da toalha oscilante e dentro do carro. Senhor, tu sabes que o meu aquecedor não funciona e são 241 quilômetros até minha casa. As lágrimas se derramaram enquanto eu tentava, às apalpadelas, fechar o zíper do meu casaco com apenas uma das mãos. O Senhor diz que suprirá todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Só preciso de um pequeno milagre. Por favor. Parei um instante, como se estivesse dando um tempo para minha oração chegar aos céus. Meus olhos se fecharam por meio segundo enquanto eu pressionava o pequeno botão preto. Nada. Frustrada, eu desviei o carro para o acostamento da estrada e pisei com força no freio. Excelente! Saí do carro e bati a porta. O vento cortava o vale de um lado para outro, cobrindo a estrada de neve. Tirei a toalha e removi a frágil capa do banco de trás. Se tu não cuidares de mim, eu cuidarei. A hostilidade queimava em minha garganta, sufocava-me enquanto eu vociferava palavras cheias de uma ira desenvolvida durante o verão e o outono, espiritualmente gelados. Como posso saber que tu és real se não respondes a uma pequena oração? Estou desesperada e tu estás em silêncio. Estou furiosa, mas parece que não te importas. No começo do mês, eu havia dirigido por 24 quilômetros com o vidro da janela abaixado em uma temperatura abaixo de zero. Levei horas para me aquecer novamente. Entrei no furgão, me enrolei na capa do assento traseiro e me preparei para uma viagem miserável. Por fim, desliguei o aquecedor defeituoso, visto que o ar morno apenas piorava o frio. Desabou sobre nós um silêncio desconfortável. Meu amigo desleal não parecia interessado em conversas. Então passei o resto da nevasca sozinha, lutando debaixo do manto da ameaçadora escuridão. Sintonizei uma rádio cristã e ouvi as pessoas falando sobre o amor de Deus. No entanto, pela primeira vez em minha vida, eu duvidava que isso fosse verdadeiro. Eles já se questionaram? Será que a dúvida sobre a soberania de Deus já balançou seus corações? Era tudo novo para mim. Esse frio, o opressivo ceticismo. O relógio da rádio marcava 11 horas da noite quando finalmente cheguei em casa. Dirigi devagar durante a maior parte da viagem, olhando atenciosamente através da neve ofuscante, à procura de algum sinal da faixa divisória da estrada. Mas, em algum lugar, ao longo dos quilômetros gélidos e atemorizantes, perdi minha raiva. Dissolveu-se o último resíduo de ira quando percebi, 40 quilômetros antes de casa, que eu estava aquecida de verdade. Embora meu nariz parecesse esfolado pelo vento e minhas bochechas formigassem, o resto do corpo estava extraordinariamente confortável, milagrosamente confortável. O Pai havia me ouvido, o Pai havia me respondido, não do jeito que eu pedi, e certamente não do modo como planejei. Ele não levantou o vidro, mas me agasalhou em seus braços. Comecei a chorar de novo. Dessa vez, não eram lágrimas de uma filha exigente, mas daquela que recebeu a devida repreensão. Confia em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você. Duvidando da bondade de Deus. Gostaria de saber como o Pai se sente quando pensamos o pior a seu respeito em vez do melhor. Será que o coração de Deus fica ferido como o meu quando questionamos o seu amor?
Você não me ama, disse meu filho de 13 anos com o mesmo beicinho daquela tarde sem pizza há alguns anos. Ele estava provocando, mais ou menos, e disse isso com um sorriso irônico, mas ainda querendo que o comentário me ferisse. E conseguiu. O que você quer dizer? Eu quis gritar. Eu te visto, te alimento, cuido para que você tenha os acessórios para jogar futebol americano. Tenho um zíper horrível e eterno em minha barriga onde o médico me cortou para que você pudesse viver, filho ingrato. E agora eu não o amo? Mas nada disso tinha valor naquele momento. Eu havia lhe dito que ele não poderia ficar acordado e assistir às finais do campeonato de futebol em uma noite de aula. E, de repente, todo o meu amor havia acabado. Não é preciso uma tragédia para duvidar do amor de Deus. A dúvida vai crescendo devagarinho, tão traiçoeira quanto perigosa. Acontece quando nosso desejo não se realiza, quando nossas necessidades são ignoradas, ou ainda quando nós, à semelhança de Maria, estamos presas fazendo trabalho sujo enquanto todos se divertem. Ora, a dúvida em si mesma não é pecado. É simplesmente um pensamento ou sentimento que surge quase de forma involuntária. Mas quando permitimos que se aloje em nosso coração por tempo suficiente e se prenda como uma semente de morango entre nossos dentes, aquela pequena dúvida pode se tornar um grande problema. Uma dúvida não esclarecida pode transformar-se em incredulidade. E descrença, minha amiga, não é apenas pecado, mas também um sério problema. Quando não cremos mais na bondade de Deus, quando não confiamos mais em seu zelo, acabamos nos esquivando de todo o amor de que precisamos para viver. A incredulidade derrubou Judas. Ele se recusou a confiar no tempo de Deus. A incredulidade endureceu o coração de Saul. Seus olhos se fecharam para a retidão dos caminhos de Deus. A incredulidade manteve os israelitas no deserto 40 anos, porque questionaram a capacidade de Deus em guiá-los. E também foi a incredulidade que no início abriu a porta da escuridão ao mundo criado para ser a pura luz. O jardim do Éden deve ter sido maravilhoso. Pense, não havia casas para limpar, refeições para preparar, roupas para passar. Eva desfrutou desse mundo, um marido deslumbrante, o paraíso como sala de estar, Deus como companheiro. Mas de alguma forma, em meio a todas essas bênçãos, o admirável tornou-se mundano, o extraordinário veio a ser cansativo. E a sensação incômoda de descontentamento compeliu Eva a vaguear em direção à única coisa que Deus havia negado, a árvore da ciência do bem e do mal. E quanto a nós mulheres, que criamos uma necessidade desesperada em nós de sempre saber, de sempre compreender, desejamos um roteiro para as nossas vidas, e quando Deus não o produz de imediato, sentamos para escrever o nosso próprio roteiro. Preciso saber, dizemos a nós mesmas. Não, responde Deus suavemente. Você precisa confiar. Mas assim como a primeira mulher, não damos importância à sua terna voz e nos dirigimos à árvore. Não à árvore sacrificial da cruz, mas à beleza altiva e elevada chamada conhecimento. Porque afinal, conhecimento é poder, e é pelo poder que secretamente suspiramos. Creio que o erro final de Eva começou com um pensamento minúsculo, um pequeno e ardente receio de que, de algum modo, ela estava perdendo algo e que Deus não se interessava tanto por ela. O que havia de errado em algo tão encantador e desejável como o fruto proibido? Talvez um ressentimento oculto tenha atingido seu espírito. Adão tinha que dar nomes aos animais enquanto ela tinha que colher os mamões. Qualquer que tenha sido o motivo para a minúscula irritação, isso a compeliu a querer mais. Satanás estava pronto e à espera, querendo lhe dar mais do que ela já havia pedido. Ele encheu sua mente de perguntas. É assim que Deus disse?
Satanás a encorajou a duvidar da palavra e da bondade de Deus, até a pergunta incessante finalmente destruir sua fé no amor de Deus. A humanidade tem questionado o amor de Deus desde então, fazendo perguntas. Senhor, não te importas? Assim como Marta, temos nossas perguntas. Como ela, também temos nossas dúvidas. Alegro-me em saber que Deus não se intimida diante de nossas dúvidas, perguntas, temores e até mesmo de nossa frustração. Ele deseja que confiemos em seu amor suficientemente de modo a lhe dizer o que estamos pensando e sentindo. Davi confiou assim. Ele é um maravilhoso exemplo de um coração sincero e aberto diante de Deus. O garoto pastor, que se tornou rei, derramou sua queixa perante Deus ao longo dos Salmos. Em Salmo capítulo 62, versículo 8, ele nos convida a fazer o mesmo. Confiai nele, ó povo. Em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nossa amiga Marta estava no caminho certo aquele dia em Betânia. Em vez de permitir que suas dúvidas aumentassem, pegou suas preocupações e temores e os declarou a Jesus. Embora sua aproximação abrasiva e arrepiante não seja um grande exemplo, ainda há muitas lições importantes que podemos aprender de seu corajoso encontro com Cristo. Primeiro, podemos apresentar a Jesus nossas necessidades a qualquer hora e em qualquer lugar. Pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7. No grego, a palavra usada para pedir significa continue pedindo. Não conseguimos esgotar a paciência do Salvador. Ele nunca está tão ocupado que não possa ouvir o clamor de nossos corações. Marta tirou vantagem dessa disponibilidade, mesmo em meio à sua agitação e às suas preparações da recepção. Em segundo lugar, Jesus realmente se preocupa com nossas inquietações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Nos diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, porque ele tem cuidado de vós. Jesus não desprezou as inquietações de Marta, não ficou zangado. Ao contrário, falou-lhe com infinita suavidade e ternura, reconhecendo a dor por trás das palavras de lamento. Finalmente, Jesus nos ama o suficiente para nos confrontar quando nossa atitude estiver errada. Disse o Senhor: eu repreendo e castigo todos quantos amo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. E foi isso que Jesus fez com Marta. Intuitivamente, ele compreendeu a dor de Marta, mas isso não o impediu de dizer o que ela precisava ouvir. E Marta, para o seu bem, ouviu. Com muita frequência, penso, seguramos nossas dúvidas e confusão até que as perguntas explodam em acusações. Queremos lutar com Deus, enfurecidos com nossa situação. Então, a natureza humana nos faz querer correr e se esconder, acalentando nossa injustiça percebida e lambendo nossas feridas. Mas Marta não fez isso. Ela relatou seu caso, porém ficou mais um pouco para ouvir o parecer de Jesus. Embora ela o tenha acusado de omisso, sentia a necessidade de ouvir sua resposta. Desejava deixar o resultado em suas mãos. Amo a compaixão de Jesus nessa história. Ele viu a situação de Marta, compreendeu sua queixa, mas a amava demais para dar-lhe o que ela desejava. Em vez disso, Jesus lhe deu o que ela precisava, um convite para se aproximar dele. De braços abertos, convidou a mulher agitada a deixar suas inquietações e cuidados e a encontrar refúgio somente nele. Quando você tiver perguntas, não há lugar melhor para ir do que para os braços daquele que tem as respostas. A resposta para a pergunta: Senhor, não te importas? É claro que ele se importa. Foi por essa razão que ele veio. Se eu fosse Deus e quisesse fazer contato com o homem, faria uma visita, 1 ou 2 semanas antes do evento,
já haveria muita propaganda. Atenderia às principais cidades antes de voltar ao meu confortável trono celestial. Seria apenas um tempo suficiente para atrair a atenção das pessoas e endireitar as coisas. Então, sumiria de repente e estaria longe dali. Quem em seu juízo perfeito deixaria o céu para viver na terra? Seria como se um fazendeiro vendesse sua casa aconchegante para viver no chiqueiro, ou como se Bill Gates abrisse mão dos bilhões da Microsoft para cuidar de um carrinho de cachorro-quente, ganhando um salário mínimo. Impensável, mas isso foi exatamente o que Jesus fez. Deus se tornou como um de nós para quando perguntarmos: Senhor, não te importas? Não tenhamos dúvida que Ele se importa. Em vez de dar um telefonema ou fazer uma visita extraterrestre, Ele escolheu viver entre nós. Mediante a encarnação de Jesus Cristo, Deus entrou no mundo pela mesma porta que entramos. Então, Ele ficou mais um pouco até permitirmos que, através de sua morte, Jesus passasse pela mesma saída dolorosa por que passaremos. Ele se importa? É melhor você acreditar. É melhor você acreditar. Enquanto você guardar essa pergunta, nunca vai passar da dúvida para a certeza. Estará sempre diante do fruto brilhante e do sussurro da tentação de solucionar as dúvidas por si mesmo. O fato é que enquanto não cessarmos de duvidar da bondade de Deus, não poderemos experimentar o seu amor. Marta revelou seu temor secreto em alto e bom som, e nós também podemos. Mas, assim como Marta, devemos ficar um pouco mais para ouvir a doce certeza de sua resposta. Não espere grandes explicações ou desculpas. Afinal, Deus é Deus. Se o reto Jó não conseguiu forçar Deus a lhe dar explicações, então não devemos esperar compreender seus misteriosos caminhos. Mas descanse na certeza de que Deus vai responder. Ele almeja revelar seu amor a você. Porém, você não vai encontrá-lo lutando contra Deus. Não o encontrará se for cambaleando até sua presença e exigir um tratamento justo. Mas o achará quando se sentar aos seus pés e lembrar-se de quem Ele é. Emanuel, Deus conosco. Ele sabe que a jornada é difícil. Sabe que a vida raramente é justa. Jesus combateu os mesmos ventos gélidos da distração, do desânimo e da dúvida, que não nos deixam conhecer o amor de Deus. Mas como o Pai, deseja nos envolver em seus braços. Ele deseja trocar os finos cobertores da nossa autossuficiência para a sua suficiência integral. O Senhor Jesus nos convida a lançar nossas dúvidas, medos e ansiedades sobre Ele e descobrir o quanto Ele se importa. Confie em mim, minha filha, Ele sussurra. Sei o que é melhor para você.